O Supremo Tribunal Federal, onde eu trabalhei, era um lugar sério, jamais admitiria essa dissonância cognitiva. Ele falou no Supremo Tribunal Federal, ele tem um instituto que influencia gestores públicos, tomadores de decisão, Ministério Público, Defensoria em todo o país, como se fosse combate ao ódio, fomentando políticas de ódio. Então, assim, aí é que é o meu problema. Suspeita de todo mundo que ganha que fatura com a sua ideologia. Não é? Então, falando assim, de Chico Buarque. Aí é que é o problema. Falando do Chico Buarque, ele falava do Chico Buarque. Então, mas assim, o problema é que as pessoas acham assim, eu ouço muita gente falar, não, é só não falar neles que eles somem. Você não ouve falar? Sim. É só não dar importância. Porque assim, o brasileiro é preguiçoso e covarde. Nós temos isso. Indolência, indulgência e covardia são vistas como bom mocismo, não como a canalice que são. Então, ele quer acreditar, é só eu fingir que esse problema não existe, não vai existir. Que ele não vai existir. Não é bem assim, não. Tem muita gente, saiu vários textos na Gazeta do Povo, inclusive, dizendo que o woke acabou. Eu gostaria muito de saber aonde o woke acabou. Eu vou dizer onde o woke acabou. É a história do Olavo de Carvalho. Ele dizia, quando a piroca entra, ela desaparece. Quando ela entra, ela desaparece. Então, é exatamente isso que aconteceu. O woke venceu tanto que ele não tem para onde expandir no Brasil, principalmente. E aí, dá a impressão que parou. Não parou, não. Ele ocupou lugares jamais imaginados. Ele transformou numa ditadura identitária dentro da cultura brasileira, principalmente dentro dos editais. Então, isso é uma coisa sem precedentes. Então, os editais brasileiros, eles financiam a cultura muito mais do que a Lei Rouanet. O pessoal fica falando muito de Lei Rouanet, mas os editais, eles dão dinheiro direto. Então, é o Estado financiando e dizendo o que vai ser produzido da cultura. É muito pior do que Lei Rouanet. E eu já participei de editais. Tem um pessoal que monta projeto para edital e ele é especializado em usar as palavras certas para poder passar. Exatamente, Então, é tão guiado, na época do governo Lula, eles fizeram editais assim, dizendo qual filme tinha que ser feito. No governo Eduardo Campos, lá em Pernambuco também. Estão dizendo exatamente como quais filmes, sobre que tema deveriam ser feitos os filmes. Então, só que agora o que aconteceu foi o seguinte, eles definem mais ou menos a temática e eles definem quem vai ganhar a partir de ideia de cota para transexual, para indígena, para LGBT em geral, né? Então, para negros, só que, primeiro, isso não foi debatido com a sociedade. Isso foi imposto de cima para baixo. Segundo, tem problemas muito sérios nessas ideias. Por exemplo, durante a Lei Paulo Gustavo, que foi feito com bilhões de dinheiro público, foram editais pelo Brasil inteiro. No edital de Pernambuco, dizia lá, se você colocava que é LGBT... Ele dizia, descreva a sua atuação como homossexual, ou como a integrante da comunidade LGBT. Perguntam isso. Como assim? Sério? Perguntam isso. Aí você fica, meu Deus... Pois bem. Foi volta erótica. Não, mas aí tem outra questão que é seríssima e que é jurídica, que é, se eu disser que sou homossexual, como é que alguém vai provar que não é? Exato. Porque a questão da raça, veja bem, essa ideia de raça já é pseudociência. Já começa por aí, não existe raça. Já começa por aí. Existe a raça humana, mas as raças entre si não dá para definir quem é quem. Eu mesmo sou descendente de africano e de indígena. E olha como eu sou branquinho, né? E você vê, vocês também, certamente, não tem ninguém, se fizer o testezinho lá, você vai achar. 100% não. Então, a luta... Então, pois bem, aí como é que fica na questão... Mas isso é raça, uma hora vai ter que ter tribunal racial dentro dos editais. Com Pantone, escala Pantone do lado. Não, tem nas universidades. Eles chamam heteroidentificação, é uma banca que vai definir... Existe isso. Imagina só, isso aí é peça comédia. Umas pessoas sentam e ficam olhando pra você pra dizer se você é preto ou não. Tá acontecendo isso. Acho que eles medem o nariz, não sei o que eles fazem. Mas é a questão do cabelo. O STF tá acontecendo definiu tá o que a banca de heteroidentificação tem que ver. Por quê? Porque a banca de heteroidentificação da USP, só puxando parênteses. O que chama heteroidentificação? Não homo. Sou contra esse nome. Mas assim, o que acontece na USP, por exemplo, tem essa banca de heteroidentificação. Pai da mãe, aqui, meu pai é negro, minha mãe é negra, eu sou pardo. Então tem muita gente que a banca estava dizendo que não era da cota, e era. Ao mesmo tempo, a USP, FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lançou um site, né, um hot site, Os Professores Negros da FEFELESH. Entre eles está a Marilena Chauí. O quê? O quê? Coloca a e foto uma dela. professora japonesa.
A Rose Satico. É a Rose Satico. A Rose é minha amiga, ela é filha de negro com um japonês. Uma miscigenação maravilhosa brasileira. Mas ela é negra? Então vira Índia. Ela é negra? Olha o Léo. Mas a grande questão é, essas pessoas não passariam na banca de heteroidentificação da USP. Entendi. Mas sendo professor, a própria universidade considera negro. A universidade considera o quê? Qual é o raciocínio? Porque assim, ou bem todo mundo ali é negro no negócio da Fefeleche, ou bem eles rejeitam os calouros. Não dá pra fazer as duas coisas. Aí começa uma briga de quem é quem não é. Quem é mais preto, quem é mais preto. Aí a mulher muito preta, acontece isso, tá acontecendo isso, eu já vi. A mulher muito preta, chega um cara, mulato, falando assim, poxa, era bom ter filho com você, porque você é mais preta e vai ficar mais preta a minha descendência. Começa a ter esse tipo de raciocínio. Tem pessoas sendo expulsas, tá acontecendo agora isso. Pessoa expulsa de um grupo, porque o cara namora uma branca e aquele grupo de pretos começou a achar que ele tá palmitando muito. Então ele não pode, ele é expulso. Eles estão atrapalhando a vida sexual das pessoas com essa paranoia ideológica, que é uma loucura, porque não existe isso. É todo mundo miscigenado. Mas o Vini Júnior, só fechando, é do Camarões? Você viu que esse papo? O Vini Júnior é do Camarão. Ele é miscigenado, como todo mundo. E ele tem várias origens. Por que eles escolhem aquela origem e falam que é do Camarões? Eu podia pegar um descendente africano do Josias e falar que o Josias também é. Mas por que eu estou buscando uma origem que não existe essa origem? Essa paranoia do originário é típica woke, porque é o quê? Busca de pureza. Como se a pureza racial de uma suposta etnia africana ou japonesa ou ariana, japonesa, né? Ou ariana, como se aquilo fosse garantia de alguma autoridade moral sobre as outras pessoas, que não existe autoridade moral a partir de supostas origens étnicas. Isso é delírio. É isso a base do negócio. Isso tudo está orientando toda a política e julgando pessoas pela cor de pele, fazendo as pessoas se preocuparem com isso. Vai começar a ter, obviamente, pessoas que vão querer ficar mais pretas. Já tem. E começa as pessoas que são miscigenadas e se identificam como indígena e falam que é indígena para ganhar cota. Começa a ter oportunistas. Nem todo mundo é oportunista, muitas pessoas acreditam. Mas tem oportunistas também. Qualquer área. Então é um espaço amplo para oportunistas. Mas olha só, isso aí tudo é raça. Agora, isso aí a gente pode até debater, mas em relação à sexualidade, como é que você vai provar que uma pessoa... Veja, em LGBT tem bissexual, tem assexual, tem gente lá no meio, pansexual. Isso tudo, veja bem, qualquer um pode, no final das contas, qualquer um pode se colocar naquilo e ganhar a cota. Eu conheço um cineasta mais velho, não vou dizer quem é, que colocou lá que ele é solteiro, ele colocou lá que era homossexual, vai fazer o quê? Quem é que vai dizer? Como é que você pode dizer? Gente, eu acho um absurdo o LGTB cair a mão. A gente pode, todos nós, colocar bissexual, como é que vão saber? Vai saber. Não, gente, mas LGTB cair a mão é um absurdo. É muito pouca letra. Vocês não repararam isso? Por que só tem essas aí? Tem muito mais variedade sexual. Muito mais, tem que ter mais letra. Movimento A, o mais. Mas por que mais e não menos? Por quê? Por que essa imposição do mais? Por que não diferente? Por que não diferente? Três pontinhos. Eu conheço gente 3 pontinhos. Eu já transei. Não, isso aí já transou com gente 3 pontinhos. Você nunca transou com ninguém 3 pontinhos? Que gente 3 pontinhos? Certeza. Você vai transar pra dar um 3 pontinhos. Certeza. Nunca emenda. Você saiu com alguém 3 pontinhos? Cara, se eu sair, eu não sei. Eu sou parentes no momento, também entre parentes, tá. É uma opção também. Tem várias, cara. Entre aspas. Parentes? Entre aspas. Eu não tô atualizada dessa fase. Cada fase. Não me atualiza. Então, gente, isso é delírio. As pessoas têm cada uma a sua sexualidade. A gente vai aceitar isso em algum momento? Assim como as pessoas são únicas, elas têm cada uma a sua etnia, cada um a seu corpo, cada um... A gente vai falar sobre isso? Sobre as pessoas serem únicas? Ou a gente vai ficar encaixando elas em caixinha, tentando obrigá-las a serem uma coisa que elas não são obrigatoriamente, só fazer clubinhos para separar pessoas? Você precisa dessa identidade para quê? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Raul já fala, para essa paranoia não é brasileira.